Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de louvar juntamente com os irmãos o hino de número 306 da nossa harpa. A palavra de Deus é um tesouro. Quero agradecer a oportunidade também, agradecer a oração dos irmãos. Estive por 15 dias viajando, o Senhor nos levou em paz e nos trouxe, e por isso continuamos gratos ao Senhor por tudo. 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, oh Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. Igreja bem forte. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, oh Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel, é o farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, oh Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. Agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez te louvamos, Senhor. Glória a Deus, por estarmos na tua presença. Nesta noite, aonde viemos aqui, Senhor, prestar um culto a ti, um louvor de gratidão ao teu santo e maravilhoso nome, crendo que o Senhor está conosco, aleluia, para nos abençoar, para nos agraciar, para nos ajudar, para nos dar força, para vencermos os obstáculos, vencer as circunstâncias. As dificuldades são tantas, aleluia, mas o teu poder é maior, porque diz a tua palavra que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Aleluia, eu creio que o Senhor está conosco para nos dar vitória em tudo. Assim nós te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Desde assentar e vamos ao banquete, né? Palavra de Deus. Todos creem que a palavra de Deus é um banquete? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós decidimos neste culto de ensino de sexta-feira, nós tínhamos encerrado o livro de Provérbios, né? 31 capítulos, e vamos entrar agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer as duas cartas, tá? Cada sexta-feira será um capítulo.
E hoje nós iniciamos com o primeiro capítulo da primeira carta, a primeira epístola. A palavra carta, a palavra epístola, a palavra missiva, todas são a mesma coisa, são cartas, tá? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 55 ou 56 depois de Cristo morrer, ressuscitar, né? No 55º, 56º ano, ela foi escrita por Paulo, e juntamente com um irmão aqui chamado Sóstenes, né? O primeiro versículo diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Lá em Atos 22, versículo 17 a 21, fala de uma sinagoga, onde tinha um principal chamado Sóstenes, um chefe da sinagoga, e acredita-se que ele se converteu ao cristianismo, né? O evangelho estava junto com Paulo nesse trabalho de escrever essa carta. Paulo diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Note que Paulo diz: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Pela vontade de Paulo, ele era perseguidor da igreja. Pela vontade de Paulo, ele prendia, amarrava, levava para Jerusalém para que fossem presos, crucificados, castigados. E Paulo assolava a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos começa falando isso de Saulo, né? Antes de se converter a Paulo. Mas ele mesmo diz aos Gálatas, capítulo 1: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou, me separou pela sua infinita graça, revelar seu filho em mim, não consultei a carne, o sangue. Ele diz que quando aprouve a Deus revelar Jesus nele, então acabou o parentesco, acabou farisaísmo, ele era fariseu, acabou a perseguição à igreja, se tornou desde então um dos maiores apóstolos em trabalhos para o evangelho, um dos maiores apóstolos. Paulo é o maior edificador da igreja. Os escritos da Bíblia, as cartas, a maioria são de Paulo. Tem cartas de Pedro, tem cartas de Tiago, mas de Paulo, se você for contar, tem muito mais cartas. Aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, a Timóteo, a Tito, tudo isso, Filemon, tudo isso escrito por Paulo. Então Paulo foi o maior em trabalhos, ele mesmo fala, né? Eu trabalho muito mais, eles são apóstolos, também eu. Em trabalhos muito mais, em açoites, em prisões, em naufrágio, em jejum, recebi quarentenas de açoites dos judeus. Paulo conta tudo isso, né? Nas escrituras sagradas. Então, queridos, aqui ele começa escrevendo essa carta à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, tinha portos lá, né? Mares banhavam a cidade, e nos mares tinham portos. E era uma cidade então comercial, e uma cidade semelhante a Campo Grande, uma cidade miscigenada, que vinha gente de todas as regiões, de todas as áreas, e ali negociar, trabalhar, a procura de serviço, trabalho, de negócios, da sua sobrevivência. Então juntava uma multidão de pessoas de todas as nações da região, né? Então Corinto era uma cidade multicultural, multirracial, religiões e deuses ali também tinha de monte, né? E comércio, era o forte da cidade, era o comércio, né? E Paulo implantou uma igreja ali, e depois de algum tempo começou a receber informações. Você vai ver que ele recebe informação nesse capítulo, que a família de Clore traz uma informação para ele. Lá no capítulo 5 de Coríntios mesmo, aqui também tem outras informações que trazem para Paulo. E através das informações que ele recebia da igreja, ele escrevia carta para ensinar, para corrigir, para mostrar o caminho do céu, para demonstrar para eles alguns erros que eles estavam cometendo, que não deveriam cometer se quisessem chegar ao céu, se quisessem realmente guardar o verdadeiro evangelho, ensinado por ele, inclusive. Louvado seja o nome do Senhor. Então começa: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas só que o versículo 2 diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar, até aqui no 42,
Aleluia. Invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Então observe que a carta é endereçada à igreja de Corinto, mas Paulo diz aqui que ela é aos santificados em Cristo. Primeiramente, santificação só existe através de Cristo. Ele é o nome que há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe santificação em outro. Pode existir ilusão, lendas, fábulas. Alguém dizer, olha, fulano morreu e como ele foi muito bonzinho, nós vamos tornar ele um santo. Isso é o homem fazendo. Deus nunca fez isso. Deus torna o homem santo em vida, em vida. E depois da morte, ele está junto com os santos, habitando com os anjos, como mais um deles. Mas os homens são santificados na terra, por Jesus Cristo unicamente. Ninguém mais pode santificar, porque ninguém pode santificar nem a si mesmo. Por isso Paulo deixa claro aqui, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então santo, irmão, é só aquele que crê em Cristo. Eu sou o Senhor, diz a Bíblia, que vos santifica. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos justifica. Aleluia. Não é em vão que Jeremias chama ele de o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Quando você pensa que você é justo, você está equivocado. Ah, eu sou justo. Não, você é justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos então paz com Deus. Quem santifica, quem justifica, quem leva para o céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai se não for mim. É Jesus Cristo e mais ninguém. O resto é conto de fada, é fábula, é doutrina de homens. Não está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas então ele diz, com todos, que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a epístola de Paulo traz aqui o endereço para os coríntios, mas o conteúdo, a instrução, o ensino, a doutrina é para todos nós que cremos em Jesus Cristo e que almejamos um dia morar no céu. Então o ensino que contém aqui não é só para os coríntios, eles guardaram, eles aprenderam, está tudo certo. E eu e você? Eu e você temos que entrar por este mesmo caminho. A doutrina dos apóstolos, a Bíblia chama, né? A doutrina do Senhor, o ensino, a instrução, aleluia, a correção. A Bíblia diz, apega-te à correção, porque ela é a tua vida. Ou seja, deixa Deus te corrigir, corrija-se, porque a correção de Salomão é a tua vida. Glória a Deus. Quer chegar no céu? Quer ter vida eterna? Nós queremos, todos nós que estamos aqui queremos, ou você não quer? Eu quero chegar no céu. Todos nós queremos. Então a Bíblia diz claramente, apega-te à correção. Deixa Deus te corrigir, deixa Deus te ensinar. Corrige os teus caminhos, apega-te à correção, porque ela é a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, a saudação comum dele em quase toda a carta, versículo 3, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça, irmão, significa favor imerecido. Isso é graça. De graça recebeste, de graça dai. É algo que nós recebemos de Deus, é um favor de Deus. E o salmista diz no Salmo 30, no verso 5, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas no seu favor, na sua graça, está a vida. É o favor de Deus. Você nasceu, é favor de Deus. Abriu os olhos pela manhã, acordou, é graça de Deus, é favor de Deus. Você casou, é graça de Deus. Arrumou um bom trabalho, é graça de Deus. Aleluia. Teve um filho, uma filha, é graça de Deus. É um obreiro da casa do Senhor, é graça de Deus. Não é mérito não, é graça de Deus. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que vamos ter no céu, na glória, é graça de Deus, é favor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É graça. Paulo diz graça e paz. Aleluia. Jesus é o príncipe da paz. Ele diz, muito antes dele vir, 700 anos antes, viveu o profeta Isaías, que diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Oh, glória a Deus. Jesus é o nosso príncipe da paz. Quem tem Jesus tem paz. Até no meio da tempestade. Os ventos são contrários. Bate contra aquela casa, a Bíblia diz, mas ela não cai, porque está firmado sobre a rocha dos séculos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o príncipe da paz. Interessante, né? Isaías diz 700 anos antes de Cristo, que o nome dele seria maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Que coisa mais linda! A eternidade para nós é algo que nós não temos nem como supor, como mensurar, nós não temos noção do que é a eternidade, porque nós vivemos 70, a Bíblia diz, quando 80, a nossa geração é muito curta a nossa vida. Nós não duramos um século, raras exceções, chega a 100 anos, né? Mas nós não duramos um século, nós duramos aí 70, 80 anos quando vive bem, não é? A maioria das pessoas. Mas Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. E de eternidade a eternidade, o salmista disse: Tu és Deus. De eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos, Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, versículo 3, eu disse, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo faz um agradecimento extenso, começa no versículo 4, e ele vai até o versículo 9, tudo isso aí é o agradecimento dele, mas em cada versículo tem algo para nós aprendermos. Versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, olha aí o favor de Deus de novo aí, pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Nós merecíamos, irmãos, estar naquela cruz, pelos nossos pecados, porque todos nós, desde pequenininho, a Bíblia diz, Davi disse, né, em pecado me concebeu a minha mãe, desde pequenininho. Os irmãos observam qual é o mais fácil ensinar uma criança: uma oração, um hino ou um palavrão? Qual que é mais fácil? Qual que ela pega primeiro e sai falando por aí? Ela não precisa você ensinar. Observe que nós temos as escolas dominicais para treinar, ensinar, massificar, né? Pôr na massa da criança o evangelho, a palavra, o louvor, a oração. Nós temos que trabalhar isso, mas para ela falar besteira, xingar, furtar, não precisa ensinar. Não precisa ensinar. A natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso primeiro pai, que pecou, chamado Adão, nós herdamos o gênero do pecado. Então essa natureza se encarrega de fazer a pessoa ser um pecador, e alguns da pior espécie. Alguns um pouquinho mais light, né? Mais tenteado, até religioso, mas alguns são pecadores inveterados, malignos, maldizem, até pai e mãe, maltrata. Misericórdia, irmãos. A natureza humana é terrível, mas Paulo diz aqui, ó, dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, o favor de Deus, que foi Jesus morrer na cruz, sendo nós essa espécie de pecadores inveterados, mas Ele morreu por nós. A Bíblia diz apenas: alguém morrerá por um justo, talvez alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor, a sua graça para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Morreu por nós, sendo nós pecadores. Então Paulo diz: eu sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. Com o favor de Deus, perdoados estão os teus pecados. Jesus sempre falava isso para aqueles que apareciam diante dele carregando enfermidade, às vezes consequência do pecado. Homem, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Alguém dizia: o Senhor está dizendo blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Aí ele disse: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecado. Ele disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem se levantou, saiu carregando a cama no meio da multidão, e muitos glorificavam a Deus, outros criticavam porque era um dia de sábado. Glória a Deus. Uns glorificavam a Deus.
Mas uns criticaram. Mas não é lícito carregar a cama no sábado? O paralítico respondeu: aquele que me curou, ele mesmo mandou: pega a tua cama, levanta e anda para tua casa. Glória a Jesus. Então a graça de Jesus Cristo, né? Foi dada em Jesus Cristo uma graça muito grande para nós. Versículo 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Aleluia. Em toda palavra, em todo conhecimento. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus por Cristo, herdeiros de um reino que Ele preparou para aqueles que o amam. Aleluia. É herança que não é, a traça não come, a ferrugem não corrói. As heranças da terra, irmão, são passageiras. As heranças da terra são passíveis de roubo, de furto, da inflação comer. As heranças terrenas, elas são passíveis de se tornar em pó, em ferrugem, né? Os ladrões minarem, roubarem. Mas herança de Deus, herança de Cristo, lá não chega ladrão, lá não tem quem rouba, lá não tem quem tome. Quem chegar lá, meu irmão, aleluia, a Bíblia diz que terá a sua mão direita há delícias perpetuamente, eternamente, irmãos. Acabou o sofrimento, acabou o choro, acabou lágrima, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, herdeiros de Deus, aleluia. A Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A herança de Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Em tudo fostes enriquecidos nele. Tiago, acho que é Tiago, se não me falha a memória, às vezes a gente, por causa da idade, esquece, que diz assim que Deus escolheu aos pobres deste mundo para em Cristo fazer deles ricos na fé e herdeiros do reino que destinou, que preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Em uma das cartas do Apocalipse, que o Senhor saúda o mensageiro, o anjo da igreja, e diz para ele assim: se as tuas obras, que tu és pobre, né? A tua tribulação, a tua pobreza, aí ele põe entre parênteses: mas tu és rico, bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que pode estar passando por um perrengue aí financeiro, tu és rico, meu irmão, porque o dinheiro da terra não vai comprar nunca a herança do céu que Deus preparou para você. Você pode ter dificuldade na terra, mas lá no céu a Bíblia diz que você vai andar sobre ruas de ouro e cristal. Oh, glória a Deus! Oh Deus, aleluia! Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Crente, irmãos, tem conhecimento, tem sabedoria, tem palavra. Nós vamos ver quem vai falar sobre isso no final, último versículo. Nós temos conhecimento, nós temos sabedoria, nós temos o bom senso, o bom siso, né, que nos guia pelo caminho correto, que nos desvia do mal, que nos faz fugir da aparência do mal. Nós temos essa palavra e esse conhecimento. Nós somos enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A palavra do Evangelho faz o homem sábio. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, os pacificadores, os limpos de coração. Irmãos, a palavra, o Evangelho, torna-nos pessoas muito melhores, nível muito melhor do que o nível da pessoa sem Cristo, sem a palavra, sem o Evangelho. Por isso que eu digo, e Paulo disse aqui: fostes enriquecidos nele. Enriquecidos. Mas irmão, eu moro numa casinha de sapé, não tenho nada. Mas se você tem Jesus, meu irmão, você tem mais do que o dono do Carrefour, do que o dono da Volkswagen e assim por diante. Você tem muito mais, porque muitos deles não têm a paz que você tem. Muitos deles são tão preocupados em perder a sua riqueza. Eu vi esse tempo atrás uma reportagem de um homem que tinha, parece que era, não sei, 28 bilhões. E a bolsa deu um perrengue lá e ele perdeu lá uns 4, 5 bilhões. Para quem tinha 28, ficou com 25 bilhões de dólares. Esquentou em desespero, queria tirar para até a vida, porque perdeu um pouquinho dos bilhões dele. Mas ele tinha mais um monte. Irmãos, vai levar para o túmulo. Às vezes uma pessoa dessa está a um passo da eternidade, a um passo da sepultura. Qualquer um de nós estamos. Quem está vivo está a um passo da morte. É um acidente, às vezes não acorda no dia de manhã, é um infarto como está matando gente que nunca foi tanto do jeito que a gente vê hoje em dia.
Qualquer coisinha está levando a pessoa. Nós somos frágeis criaturas. Frágeis criaturas. Só isso nós somos. Quem nasceu está sujeito à morte. Há crianças, bebês, morrendo. Então, queridos, é muito fácil de se partir para a eternidade. E o que tem se preparado é a pergunta do Evangelho. Para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O Senhor falou da história daquele homem rico, né? Que a fazenda produziu muito. Ele não sabia o que fazer com tanta lavoura, tanto mantimento, tanto que produziu. Ele falou: vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, encher os meus celeiros e dizer à minha alma: alma, tens de depósito para muitos anos, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então, irmãos, assim disse Jesus, concluindo esse discurso: é todo aquele que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Aleluia. Que você e eu possamos fazer como diz Jesus: bolsas no céu, tesouros que não se esgotem, que não se acabem, porque os tesouros da terra podem acabar num momento, e nós podemos partir num momento, e tudo isso ficará aí para quem sabe, quem desfrutar, né? Aleluia. Irmãos, como foi mesmo o testemunho, versículo 6, de Cristo, confirmado entre vós. O testemunho de Cristo foi o testemunho que Paulo deu. Aí, o Espírito de Deus confirmou aquele testemunho. É o que Paulo está dizendo aqui, como foi mesmo o testemunho confirmado entre vós. Eu preguei o Evangelho, Jesus curou, batizou com o Espírito Santo, o poder de Deus se manifestou, então foi confirmado o Evangelho que eu preguei a vocês. É isso que está dizendo no versículo 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, esperando a volta de Jesus. Nenhum dom vos falta, não é para cada um dos coríntios, mas a igreja de Corinto tinha todos os dons. Todos os dons operavam naquela igreja. Os dons de maravilha, dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, todos os 9 dons, né? 9, né, Maurício? Ou 12? 12, né? Os 12 dons do Espírito Santo operavam naquela igreja. Né? Então, irmãos, eles tinham tudo materialmente, né? E aí diz aqui o versículo: esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, vocês têm tudo para trabalhar, pregar o Evangelho, operar maravilhas, os dons, né? As curas, os milagres, os sinais que seguirão os que vêm. Vocês têm tudo. A igreja de Corinto, esperando a manifestação do Senhor Jesus. Você está esperando Jesus hoje? Você está esperando Jesus hoje? Você está vivendo como quem espera Jesus hoje? Paulo fala aos Tessalonicenses também que nós somos salvos, né? Para dos ídolos nos convertestes, né? Dos ídolos mudos, né? Para servirdes ao Deus vivo e esperar dos céus a Jesus, seu Filho, que nos livra da ira futura. Então nós somos chamados, convertidos, para rejeitar isso aí, né? Os ídolos, o passado, o mundo, e esperar Jesus, aquele que nos livra da ira futura. A ira futura está chegando, irmãos. A grande tribulação está cada dia um passo de nós. Mas quem está servindo o Senhor está esperando Jesus chegar antes e nos livrar, porque Ele prometeu: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Assim como você guardou a palavra da minha paciência, disse o Senhor, assim também eu te guardarei dessa hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Não falta nenhum dom para os coríntios. Oxalá que nossas igrejas todas, né, tivessem igual eles nesse aspecto, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará. O qual quem? Jesus Cristo. Ele acabou de falar do Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele nos confirmará até o fim. Ele nos confirmará. O homem não pode se confirmar. Logicamente que você tem que ter a tua parte, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não persevera, não será. Então aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Mas diz aqui que Ele nos confirmará até o fim. É Ele quem nos confirma, nos fortalece, nos firma, nos fortifica, nos faz entender, compreender, nos faz acreditar, nos faz saber, conhecer, prever, antever o que está por vir. É Ele quem faz isso. E Ele confirma no nosso coração, no nosso espírito, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Aí Ele diz aqui: para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é o dia de Cristo. O dia de hoje, os homens fazem o que querem. O dia de hoje, nós somos perseguidos. O dia de hoje, fecham-se igrejas, lacram portas de igreja por qualquer coisa. O dia de hoje, falam mal dos crentes, falam mal de Cristo, falam mal dos pastores. O dia de hoje, eles fazem o que eles querem aí no mundo. Mas o dia do Senhor virá. Aleluia. E ali a Bíblia diz: amargamente clamará o homem poderoso. Amargamente clamará aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. O dia de Cristo está vindo aí. O dia de julgamento, dia de trevas, dia de escuridão para quem fica na terra. Mas dia de alegria, dia de glória, dia de confirmação, glória a Deus, da nossa fé, dia de confirmação das gloriosas e graciosas promessas de Deus para o seu povo. Será dia de alegria, um dia que começará a abrir as portas da eternidade para a igreja do Senhor. Quantos vão estar lá comigo? Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? O dia deles é hoje, mas o nosso está chegando, o dia do Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Mesmo a Bíblia diz que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Exatamente. Deus é fiel. E por isso, queridos, você pode descansar nas promessas deles. Você pode ser fiel até a morte. Ele disse: eu dar-te a coroa da vida. Aleluia. Quem for fiel até a morte receberá das suas mãos a coroa da vida. Paulo tinha tanta certeza disso, que ele disse nas portas da morte, quando ele sabia que ia ser morto, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não é só para mim não, ele diz, mas é para todos quanto amam a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A coroa é para todos nós que amamos e esperamos e aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Nele tem um hino, né, que dizia assim: Jesus, nele a gente pode confiar. Um hino antigo, né? Nele a gente pode confiar, porque Deus é fiel. Aí Paulo entra num outro assunto nesse primeiro capítulo: as dissensões na igreja de Corinto. Aconteciam dissensões lá, divisões, dissensões, do versículo 10 ao versículo 17, a parte A. Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa. Eu não posso falar A, eu não vou falar B. Ué, nós não temos o mesmo Senhor? Não há um só Senhor? Uma só fé? Um só batismo? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém? Está lá em Efésios capítulo 4. Então, se é um só Senhor, uma só fé, nós não podemos ter: eu acredito assim. O outro: não, mas eu acredito dessa forma. Eu sou assim. Queria dizer, aquela novela antiga, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim por diante, né? E você sempre assim. A da Gabriela, né? Antigamente, quando era criança. Então, queridos, nós não podemos ser assim. O crente tem que ser ensinável. O crente tem que aprender diariamente. O crente tem que se corrigir. Nós não podemos ser pessoas com tapa-olho, igual o animal, o cavalo, a não ser para olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Aí você pode ser igual o cavalo, o lado tapado e olhar só para ele. Aí sim. Mas não podemos ser, porque eu tenho a vista só no. Eu vou aqui direto. Foi o irmão que falou, um dos irmãos aqui falou, igual aquela cara, uns 5 marchas para frente e não tem uma ré.
Tem que ter uma marcha ré, irmãos. Nós temos que ter uma marcha ré. Vem quando você vai falar assim, eu errei. Quantas vezes a Bíblia diz, pequei, me perdoa? Alguém diz assim na Bíblia. Quantas vezes? E o Senhor disse que se alguém fizer isso, 70 vezes 7, nós devemos perdoar. Então não deve haver dissensão na igreja. A igreja tem que pensar uma mesma coisa. Não pode haver dissensões, divisões, irmão. Olha aqui, mais embaixo ele vai falar de divisão. Ele diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, brigas, intrigas, pensamentos opostos. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, um mesmo parecer, um mesmo sentido. Para que eu estou aqui? Para que eu venho aqui? Eu venho aqui porque Jesus me chamou, me colocou aqui e eu quero ir para o céu. Eu estou aqui para obedecer o Senhor. E você? E você? Para que você está aqui? Se não para a mesma coisa. Então nós temos que ter o mesmo parecer, o mesmo objetivo, o mesmo foco, que é obedecer a palavra do Senhor, servir a Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele mesmo diz no profeta Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então nós temos que ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, o mesmo olhar, caminhar na mesma direção. Estamos indo para o mesmo céu. Se eu pegar um atalho para o outro lado, eu já não estou indo junto para o mesmo céu, eu estou indo para o outro lado. Assistiram o Peregrino, alguém aqui? Eu mandei no grupo, falei para os irmãos, assista o Peregrino. Umas 2 ou 3 vezes no caminho para a cidade celestial, ele sai do caminho. E o que acontece com eles, né, Maurício? Vai parar no castelo do gigante de desespero, encontra com Apolion e os seus demônios, e tem uma guerra travada. Assistam, desenho animado tem até, o livro O Peregrino, de João Burian. Tem ele em filme, tem ele em vídeo no YouTube, é de graça. Assistam e vejam. O cristão ele tem que andar sempre reto. Até os leões que tinham no caminho, quando ele vai chegando na cidade santa, na cidade que Deus preparou para ele, os leões atacam ele ali, ele morre de medo ali, aí alguém abre a porta da cidade e fala para ele, não tenha medo não. Eles estão aí só para provar você. Eles estão amarrados. Oh, glória a Deus. E eles chegam no destino final, que é o nosso objetivo, irmãos. Então temos que caminhar nesse caminho reto, juntos, unidos, coesos, unidos. O crente deve, como a Bíblia diz, nós somos um corpo, né? Se alguém se ferir, nós todos sofremos. E se alguém está alegre, nós todos se alegramos. É bíblico, alegrai-vos que se alegram, chorai-vos que choram. Então nós temos que ter essa união, esse amor cristão, para chegarmos no nosso destino, que é o céu. Versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos, olha o que acontecia lá na igreja de Corinto, foi comunicado a Paulo. Me foi comunicado pelos da família de Chloé, tem uma tradução que eu acento, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que era Pedro, e eu de Cristo. Aí Paulo pergunta, está Cristo dividido? Quer dizer, tem uma igreja para Paulo, uma igreja para Cefas, uma igreja para Apolo e uma para Cristo? Está Cristo dividido? Pergunta de Paulo. Ou foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Aí ele diz, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estética, mas além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Então, queridos, está Cristo dividido? Divisão não vem de Deus, não é de Deus. Existe um hino antigo que diz, divisão não vem de Deus, quem primeiro dividiu, lá no céu não entra mais. E aí ele diz que ele se transformou no maldito Satanás. O hino diz, então divisão não vem de Deus. Vamos botar a cara desse pastor aí, vamos partir para o outro lado, já pega mais uns 3, 4 irmãos. Deus não está nessas coisas. Começou lá no céu, começou lá no céu, essa separação. Outro que quis causar a divisão em Israel foi Coré, Datã e Abirão. Eles disputaram com Moisés ali e foram oferecer fogo estranho diante de Deus, porque eles achavam que Deus só chamou Moisés e nós não.
Então eles acharam que podiam dividir, pegar uma parte do povo e comandar e deixar Moisés com outra parte, ou até, sei lá, destruir Moisés. Né? O que aconteceu com eles? A Bíblia diz que Deus, ou Moisés clamou a Deus e falou: olha, o senhor está vendo o que está acontecendo aí? Aí Deus falou: coloca todos eles, a família deles toda, de um lado, e você e Arão, e Miriam do outro. E Deus fez assim, colocou, Moisés fez assim, colocou separado, e falou: olha, vocês vão oferecer vocês com o incensário de vocês, e nós aqui do lado de cá. Aquele que Deus escolher, ele vai manifestar. A Bíblia diz que a terra abriu e tragou Coré, Datã, Abirão, suas mulheres, seus filhos, animais, tudo que tinham, a terra abriu e tragou. Moisés ainda fez uma prova. Falou: se Deus não nos escolheu mesmo, se aconteceu alguma coisa diferente como a terra abrir, Moisés ainda disse isso. Então Deus confirmou as palavras de Moisés e mostrou: irmão, quem procura divisão, causa intriga no meio do povo de Deus, separação, a terra se abriu e tragou. Então, queridos, está aqui na Bíblia, eu estou lendo e explicando o texto bíblico, né? Eu não estou criando nem inventando, não foi eu que escrevi isso aqui não, tá? Eu tenho um temor muito grande, uma reverência muito grande por essa palavra, um respeito muito grande. Creio em tudo que está escrito, acredito que isso aqui é a boca de Deus falando, eu acredito perfeitamente. O céu e a terra passarão, Jesus falou, olha só, céu e terra. É uma maravilha o céu e a terra, mas Jesus falou que eles passarão, mas a palavra dele não passará. Então é algo muito poderoso, está acima de céu, acima de terra, acima de tudo. Não é? Então, queridos, seguindo em frente. Então os irmãos entenderam que divisão, dissensão, intriga, picuinha, briguinha no meio do povo de Deus, isso não vem de Deus, né? Vamos já entender. Glória a Deus. Versículo 17 ainda. Paulo disse: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Aí ele diz: não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo não veio pregar o evangelho rebuscado, com palavras difíceis, com filosofia dos gregos, porque senão ele vai citar aqui, falar dos gregos, e ele vai falar também dos judeus. Ele vai citar isso aqui mais para frente. Então, olha o que ele diz aqui. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Ela é loucura para aqueles que perecem, aqueles que vão ser condenados, aqueles que vão se perder. A palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para eles. Quando você fala para alguém que tem um intelecto um pouquinho mais treinado, estudado, mais culto, vamos dizer, uma pessoa que tem aí um doutorado, uma pessoa que é grande entre os homens, você fala que Cristo na cruz é motivo de salvação, é o meio de salvação, eles acham que nós somos loucos. Porque a palavra da cruz é o que Paulo está dizendo. E Paulo, olha que Paulo era rebuscadíssimo, estudado desde criança aos pés de Gamaliel, era doutor também, fariseu. Paulo, na cultura judaica, era um dos mais inteligentes, um dos grandes. Mas ele entendeu o mistério de que Jesus apareceu para ele. Pela mente dele, ele não concordava também. A cruz para ele, porque para os israelitas e para a época, a cruz era símbolo de maldição. Estava escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Mas Jesus se fez maldito em nosso lugar, para que nós não fôssemos malditos diante de Deus. Para que nós nos tornássemos benditos, ele se fez maldito. Ele se fez pecado, para que nós nos tornássemos santos através dele. Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, o poder de Deus para salvar. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus tornou louca. E Paulo explica no versículo seguinte o porquê que Deus tornou louca. Olha só: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conseguiu entender o mistério de Deus. Os próprios judeus crucificaram a Cristo porque não entenderam que ali estava o rei deles, ali estava o Messias, ali estava o Salvador. Eles não entenderam.
Então a palavra da cruz ela é loucura para quem perece, para quem está perecendo. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ele diz, ó, visto como na sabedoria de Deus. Qual que era a sabedoria de Deus? Era dizer para o mundo, olha, eu vou enviar um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele com um sacrifício só vai apagar o pecado daquele que crê, e ponto final. Ele é caminho, ele é a porta, ele é o pão vivo que deve ser, ele é tudo, irmãos, ele é tudo. Mas aí o mundo olha e fala assim, isso é uns loucos. O mundo não entende, os judeus não entenderam. Até hoje você vê judeu rabino aí no YouTube da vida aí, falando que Jesus não é Messias. Mas eles não entenderam, né? A profecia de Isaías, capítulo 40, lá que falava, né? Falava sobre o quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, que anunciam a paz. E aí chegou um ponto que diz assim, voz do que clama no deserto, que hei de clamar? Clama que toda a carne é como a erva, e toda a beleza da carne é como a flor da erva, murcha-se a erva, seca-se a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aí diz assim para o profeta, engorda e endurece o coração desse povo. Não venha ele a ouvir com seus ouvidos e entender, e ver com seus olhos e perceber, e a ser salvos, a ser curados. Aleluia. Aí Isaías pergunta, até quando, Senhor? Ele diz, até que se assolem a cidade. A conclusão do capítulo é assim. Mas o que Deus está dizendo ali? Olha, endurece o coração desse povo, já que eles não querem. Deus tentou, Jesus, na sua palavra, diz assim, todos os dias, o próprio Deus, no Velho Testamento, todos os dias estendi a minha mão para um povo rebelde e contradizente. Vós não quisestes. Todos os dias. Quando chegou em Jerusalém, ele chorou sobre ela e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ele, Deus, ali em carne e osso, quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas nós quisemos, e esta noite estamos aqui, debaixo das asas do Senhor. Oh, glória a Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, é o amor de Deus. Se os homens conhecessem, entendessem, compreendessem isso. Mas o mundo, pela sua sabedoria, ele não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Alguém chegou para mim e disse, olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. E eu acreditei. Alguém disse, olha, se me confessardes diante dos homens, também vos confessarei diante do Pai que está no céu. Eu corri para frente da igreja e pedi para o pastor para me confessar Jesus diante dos homens quando eu me converti. Então, a palavra da cruz é loucura para eles, mas para nós não. Nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para salvar, para te dar como herança o céu, para te dar um vestido branco, coroa sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz, reinarão com Cristo para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Reis e sacerdotes para sempre. A Bíblia diz que Ele fez de nós um reino sacerdotal. Vós sois, né, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles não entenderam a palavra da cruz, mas nós que somos salvos, para nós ela é poder de Deus. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar quem? Os crentes, aqueles que creem, pela loucura da pregação. Glória a Deus. Porque os judeus pedem sinal. Eles queriam Jesus, o Messias, que fosse igual a Salomão, mais poderoso, mais sábio. Eles esperavam um Messias assim. E por isso eles não aceitaram que vai aparecer aí, que vai ser um líder político poderoso, grande, com o poder de Satanás. A Bíblia já prevê isso aí, já está profetizado, já está previsto. O estudo da escatologia bíblica nos instrui sobre isso, a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas. Mas eles pedem um sinal, eles queriam um sinal. Jesus disse para ele, uma geração maia, adúltera, pede um sinal, e não será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aconteceu, mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Como é gostoso saber disso, né, irmão? Ele está vivo. Nosso Jesus não é um Jesus pregado na parede, não é um Jesus pregado na cruz, mas é um Jesus sentado no trono no céu, ao lado da destra, à direita do Pai.
até que todos os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Aleluia. Está no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado, por escabelo de teus pés. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Então os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Os gregos gostavam da filosofia. Então, para os gregos, a salvação se caracterizava na pessoa que se evoluía, semelhante ao espiritismo hoje. Você alcança um nível superior, é semelhante também ao budismo, né? Alcança um negócio lá chamado nirvana, né? É o céu deles, né? Mas isso na meditação é dentro do corpo de carne. Mas todos eles morreram e você pode visitar o túmulo deles. Filósofos, criadores de religiões, de seitas, estão todos lá. Mas se você for em Jerusalém, vai estar escrito lá: não está aqui, porque já ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está a diferença, irmão. A diferença da palavra da cruz. Ela é loucura para eles, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus, nosso Jesus está vivo. O nosso Salvador está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Intercedendo à direita de Deus por nós. Nos garante as Escrituras. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, aqueles que Deus abre o entendimento, abre os olhos, eles entendem, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, observe, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A Bíblia diz assim: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se o homem falar contra Deus, ou algo que Deus falou de uma forma, ele falar de outra forma, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Então, Deus, ele é a própria verdade. A Bíblia diz: Deus é, o Senhor Deus é a própria verdade. A Bíblia diz. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, ele é a verdade. E nós, pregamos para eles o que para eles é loucura, a loucura, versículo 25, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. Porque Deus, irmão, está no céu. O livro de Jó, capítulo 35, tem um versículo que diz assim: se tu pecares, que efetuarás contra ele? O teu pecado faria mal a outro semelhante a tu. O seu pecado vai atingir um homem como você, vai atingir Deus que está no céu, que jeito? Jó 35, é um capítulo pequenininho, assim, leia lá, você vai ler esse versículo lá. Tem uns 5, 6 versículos. Ele fala das pessoas que se auto-justificam, acham que são justos demais, são bons demais. Aí diz: o teu pecado, se você pecar, que você vai tornar contra ele? O teu pecado faria mal ao outro como tu, porque ele está no céu, você está na terra, nós não somos nada perto dele. Então, aí, irmãos, veja o versículo 26, nós estamos quase acabando o tempo e os versículos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Aleluia. Estou olhando para um monte de coisa louca nesta noite deste mundo. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Está falando de mim e de você. Aleluia. As coisas loucas. Nós, às vezes, no mundo pensávamos que era muita coisa, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Aleluia. Para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Está falando de mim e de você, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia. Nós somos pessoas humildes. Pode ver que ele começa dizendo assim: porque veja, irmão, versículo 26, a vossa vocação, o vosso chamado, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. Você observa a igreja, irmão, vai nos bairros por aí, você vai ver igrejas igual essa aqui, às vezes cheia, vai ver as pessoas. Eu congreguei no Los Angeles uns 10 anos, é um bairro distante, bairro simples, hoje está até bem desenvolvido e tudo mais, mas no meu tempo era um bairro bem alongado mesmo, um monte de terreno vazio, era um lugarzinho simples. Você olhava lá e não via ninguém ali com canudo, não via ninguém com carro, era bicicleta quem tinha, quem não caía dela, naquele areião, né, pastor? E andar a pé, nós íamos para a igreja a pé, eu e a Solange, íamos a pé. Um dia choveu,
peguei a Damares um saco de arroz, a mãe me arrumou um saco de arroz, assim, a Damares dentro, cobri, falei para ela, eu vou correr, para não molhar ela. Eu cheguei molhado e ela tremendo bem assim, molhou um pouquinho, ela enxugou e tal, depois trocou, depois para dormir. Mas era assim, meus irmãos, era assim. As pessoas veem a gente ali de casa assim, pensam que a gente nasceu no berço de ouro. E já correu com um nenenzinho dentro de um saco de plástico assim, fugindo da chuva para ir para a igreja. São poucos que têm experiência aí. Glória a Deus. Mas Deus escolheu então a gente, pessoas fracas, pessoas humildes, pessoas simples. E quando você vê às vezes Deus engrandecer a pessoa, não é porque a pessoa é grande, o coração da pessoa continua o mesmo. Deus engrandece porque Ele pega um Davi lá no meio das ovelhas e põe para sentar no trono. A Bíblia diz: quem é como o Senhor nosso Deus, Salmo 113, que habita nas alturas, se curva para ver o que está nos céus e na terra, do pó Ele levanta o necessitado do lixo, Ele ergue o necessitado, o monturo, diz lá, o lixo Ele ergue o necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo, e assim são exaltados para sempre. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas loucas. E sabe que qual é o destino da igreja, irmãos? É reinar sobre o mundo, é comandar este mundo, e reger com vara de ferro, é corrigir. Nós temos que aprender a nos corrigir, porque nós vamos corrigir, nós vamos ser a lei neste mundo no milênio, a igreja de Cristo. A Bíblia diz: os santos hão de julgar os anjos que caíram, logicamente, os que são demônios hoje. Os santos hão de julgar o mundo. E aí Paulo mesmo que fala aos Coríntios, não sois dignos de julgar as coisas pequenas entre vós. Os santos vão julgar o mundo. Então nós temos que ver, é justo? É diante de Deus? Então nós temos que fazer assim. Nós vamos julgar o mundo. Então você tem que aprender a julgar as coisas pequenas. Eu estou errado. Segundo a justiça de Deus, eu estou errado. Então eu estou errado. Mas se eu estou certo, eu estou certo. Mas ainda assim na terra, tem um ditado que diz que o cavalo da razão é que vai levar muita gente para estar dentro do inferno. Porque eu tenho razão, eu vou ter razão também, pronto. Aí não entra em comunhão, não se perdoa, não se entende e vai para a perdição. Às vezes ambos, né? Mas vamos terminar aqui, irmãos. Então Deus escolheu essas coisas vis, desprezíveis, que não são, que não eram nada, para fazer deles herdeiros do reino que Ele preparou para os que o amam. E isso, versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Senão a pessoa pensa: é porque eu sou um doutor, é por isso que Deus me chamou para pregar, é porque eu sou bom em oratória, um advogado, isso aqui. Aí quer dizer, para que precisa de Deus se você é tudo isso, né? Então Deus chamou as coisas pequenas, loucas, desprezíveis, que não são, para que quando alguém olha, vê aqui a pessoa, às vezes, eu tinha um irmão que eu dei para Jesus, que andava comigo, ele era assim, mais ou menos tipo o pastor Narciso, assim, mas mais magrinho. Até pouco tempo eu vi ele não sabia ler, mas Deus usava ele na pregação do Evangelho, dava oportunidade para ele no ar livre, ele pregava. Às vezes ele tinha palavra que ele falava que não existe. Nós estamos aqui verificando a palavra de Deus, e pregava a palavra de Deus com unção, com poder, com autoridade. Eu levava ele quando eu ia comigo, e eu punha ele para pregar. Então, irmãos, coisas loucas, coisas vícias que não são, mas quando o povo olhava e falava assim: rapaz, o que aconteceu com esse homem? Esse homem não tem estudo, não andava aí com um calçãozinho vermelho jogando bola, bebendo e fumando por aí. Hoje está socialzinho, bem vestido, Bíblia na mão, um microfone gritando, cantando, pregando. Que coisa é essa? O que aconteceu? É Deus confundindo, aleluia, aqueles que se acham sábios. A palavra de Deus é loucura para eles, que merecem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus, para nós, né? Para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus foi feito tudo isso para nós. Se você tem alguma sabedoria espiritual, é Jesus, não é você. Se você canta bem, não é você, é a unção de Deus, é a graça de Deus. Eu falo isso aí para minha esposa, às vezes, minha voz é uma coisinha que está clara rachada. Eu vou ali no Piratininga e canto com a orquestra, e os irmãos falam assim: mas o irmão canta, eu queria cantar igual o irmão, porque eu falo, minha voz é uma voz horrível, mas Deus coloca o óleo, aleluia, Deus coloca a unção, e quando a pessoa vê a gente cantar, fala: nossa, que bênção, é Deus, irmão, é Deus, para que a gente não se glorie, porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, nós somos feitos por ele, por Jesus Cristo, foi feito por Deus para Jesus Cristo, sabedoria,
justiça, porque somos justificados por Ele, santificação, porque somos santificados por Ele, e redenção, porque nossa redenção está próxima e é por Ele também, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria. Diz o Vitorino Silva, e se algum elogio receber, no Calvário irei depositar. Ele canta o hino que ele diz aí, a Deus seja a glória. Ele fala num trecho, e se acaso eu receber alguma coisa, um elogio, no Calvário eu irei depositar. É aos pés de Cristo, é dele, é por ele, é para ele. A honra e a glória seja dele, para ele, para todo sempre. Quantos dizem amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos. Na verdade, a pergunta que o senhor fez, eu escutei errado, os dons são 9. 9, né? Relacionados são 9. Esses são 9 dons, divididos em 3 grupos, né? Um de eloquência, um de poder, que é um de revelação. Revelação, eloquência e poder. Eloquência é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Revelação é profecia, línguas estranhas, interpretação. E o outro que eu falei? O de maravilha, os dons de poder. Elocução, que é as palavras que eu falei, revelação e poder. Poder é maravilhas, é cura e milagres, é uma coisa de milagres. Isso. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor. Obrigado, Elias, por lembrar aí. Porque senão nós vamos ficar nos 12 dons, os irmãos iam olhar na Bíblia em casa e falar, oxe, eles não acharam mais 3 dons aí que não tem. Né? Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Sexta-feira.